Futuros doutores, amigos curiosos, nós vamos falar hoje nessa videoaula sobre consolidação óssea, mas a consolidação óssea num aspecto histopatológico, desde o momento que ela é produzida até que ela é remodelada, todas as etapas de cicatrização dela. Nós temos nessa situação da consolidação óssea uma definição de fraturas, em que a fratura seria uma perda assim, total ou parcial da continuidade de um osso, mas que você tem que levar em consideração a necessidade de pensar em partes moles. Toda a musculatura, a pele que pode ser comprometida nessa fratura óssea. A etiologia é simples, sobrecarga. Ele não suportou a capacidade máxima de absorção da carga e acaba sendo fraturado. A etiologia é sobrecarga. E as células que vão dar todo o processo de formação, maturação e remodelagem desse osso são basicamente as quatro células que seriam a osteogênica, osteoblasto, osteócito e osteoclasto. A matriz óssea ela é composta de elementos orgânicos, que vão dar flexibilidade, e elementos inorgânicos, que vão dar a rigidez e a resistência desse tecido. E proteção, sustentação, armazenamento de minerais, locomoção, produção de células sanguíneas, já que ele é um tecido hematopoético, são funções do tecido ósseo. O tecido ósseo ele pode ser primário ou secundário. O tecido ósseo primário, na verdade, é o molde em que você tem toda a formatação de um tecido ósseo maduro depois. Esse tecido ósseo primário ele é visível no adulto em suturas dos ossos do crânio, alvéolos dentários e em alguns pontos de inserção dos tendões, senão ele já foi substituído pelo tecido ósseo secundário, em que você tem toda uma formatação de circulações, de circulação sanguínea através dos canais de Harvers e a comunicação dos canais de Harvers pelos canais de Volkmann, que distribuem toda a circulação desse tecido ósseo. A superfície interna dos ossos é revestida pelo endósteo e na região periférica pelo periósteo. Isso não precisa ser nenhum expert para entender, né? O que é dentro, o que é fora do osso. E os hormônios são os que vão estimular o desenvolvimento, são fundamentais para a manutenção até desse tecido. Vamos citar alguns. Paratormônio, eles têm a função de reabsorver nos rins o cálcio e magnésio, e nos ossos aumentam a atividade de osteoclastos, que fazem a reabsorção óssea, regulam a remodelação desse tecido. A calcitonina é o inverso, o antagonista do paratormônio, e fazem com que você eleve o cálcio e o fosfato dentro do osso, fazendo com que você tenha aí sim uma diminuição da ação de reabsorção óssea, retendo cálcio dentro dos ossos. Hormônio de crescimento, produzido pela hipófise, e a deficiência dele é responsável pelos casos de nanismo e a alteração em termos de produção nos casos de gigantismo. O hormônio de crescimento vai estimular a proliferação e diferenciação do osteoblasto em osteócito e aumentando a síntese do colágeno, diferenciando as células progenitoras em osteoblastos. Hormônios sexuais. A atividade deles vai fazer com que as placas epifisárias acabem fechando, interrompendo o crescimento do tecido ósseo, e você tem ele como uma ação antirreabsortiva, aumentando a atividade osteoblástica e fazendo com que você tenha alterações, a modulação da secreção endógena da calcitonina. As vitaminas, vou citar duas aqui. A vitamina C, que vai ter uma atuação na formação de matriz óssea, no colágeno, e quando deficiente, vai, claro, impedir que ela forme novamente uma matriz nova. A vitamina D ela vai aumentar a absorção intestinal de cálcio e fósforo e vai fazer com que você tenha, no caso, uma inibição na paratireoide na secreção do paratormônio. Não só a alimentação, mas a exposição solar é imprescindível para a ativação dessa vitamina.
Existe uma base em termos de consolidação de fratura dada pela lei de Wolff, de 1892, em que o crescimento ósseo se adapta às forças colocadas sobre ele. E baseia-se essa lei no efeito piezoelétrico, em que uma energia mecânica ativa estimula uma atividade elétrica, em que você, não só no osso, mas existem trocas elétricas na superfície externa de alguns materiais que estimulam a deposição ou até a cargas elétricas positivas e negativas a ficarem em áreas diferenciadas. Só voltando um pouquinho, você tem na região de tensão forças elétricas positivas e nas áreas de tensão ou de compressão cargas elétricas negativas. Não fica difícil imaginar onde é que o cálcio, que tem sinal iônico mais 2, vai ser atraído pela área de maior pressão. Isso aqui vai dar a remodelagem óssea. É um efeito elétrico determinando uma formação de osso. A classificação das fraturas. Vamos iniciar pela etiologia. As fraturas podem ser por traumas diretos, como esse do Anderson Silva fazendo sobre a tíbia do oponente, uma fratura em que ocorreu uma energia distribuída na diáfise da tíbia e uma fratura da tíbia e da fíbula. Esse é um trauma direto. O trauma pode ser indireto, uma fratura, por exemplo, o trauma indireto, como esse atleta francês que ao saltar sobre o cavalo apoiou a perna e girou sobre ela. Esse giro determinou uma fratura que foi por um trauma indireto, um giro sobre a perna. Nós temos fraturas por estresse, fadiga, como no caso das bailarinas, que elas ficam nessa posição de pontapé e fazem com uma sobrecarga no quinto metatarsiano determinar uma fratura por fadiga ou fratura por estresse. A fratura pode ser associada à presença de uma patologia prévia, como nos tumores. Você tem 3 exemplos de fraturas que ocorreram em ossos com tumores. O último é um osteosarcoma, em que você verifica a agressividade do tumor. Elas podem ter, pela questão em termos de exposição, a lesão da pele. Ou a pele pode estar fechada, seriam as fraturas fechadas, nenhuma comunicação com o exterior, ou uma fratura aberta ou exposta, como no caso de um tornozelo que ao torcer a tíbia acabou sendo exposta, ou como é muito comum nos acidentes de automóvel, em que a lesão não é só óssea e ela eventualmente acomete musculatura, pele, tecidos de partes moles. Aqui um exemplo de luxação do joelho esquerdo e uma fratura do fêmur direito. A fratura do fêmur direito foi uma fratura fechada, transversa e fechada. E o trauma do joelho esquerdo foi uma luxação do joelho, com a perda total da comunicação articular. As fraturas, luxações podem ser expostas, como no caso aqui, de um atleta que eventualmente sofreu um trauma direto. E os traços de fratura podem ser traços transversos, como esse húmero da primeira foto. A patela da foto do centro e uma fratura do terço distal do húmero mais à esquerda, mais à direita de vocês. Você pode ter uma fratura oblíqua, aqui demonstrado um fêmur, tanto no AP como no perfil. E elas podem ser espiraladas devido ao mecanismo de trauma ser por giro, apoio e giro. Existiu um entorse nessa região. Nós temos uma tíbia com uma fratura espiralada e um húmero com a fratura espiralada demonstrados aqui também. A fratura pode ser cominuta, então vários fragmentos. Você tem uma região intertrocanteriana com uma fratura cominuta, uma fíbula com uma fratura por trauma por projétil de arma de fogo e uma articulação do cotovelo com fratura do rádio e da ulna, de uma maneira cominutiva como exemplos. As fraturas podem ser por compressão, então nós temos um fêmur de uma criança e a coluna de uma paciente com mais idade, em que você tem a compressão.
Para quem está tendo dificuldade de localizar a fratura por compressão, eu vou ajudar vocês. Então aqui você tem duas fraturas fazendo com que o osso fique comprimido, tanto que o nome é por compressão. Fraturas no traço de fratura acompanhando galho verde. Então, são fraturas em indivíduos ainda que não tiveram maturidade esquelética e que um só lado uma das corticais só fraturou, a outra permanece estável. É como se fosse um galho verde. Alguém já tentou quebrar um galho verde, às vezes você não consegue quebrar ele inteiro. Ele fratura um lado e lasca o outro. Nas fases de reparo de fratura. Vamos entender agora a questão de uma consolidação, como é que ela age. Vamos começar com a primeira fase, que é a fase de indução, em que fraturou o osso, existe, claro, uma hemorragia local e uma liberação de vários fatores químicos. Então, o local da fratura vai ter uma necrose dessa região e vai favorecer o quê? A reparação inicial com a reabsorção desses restos celulares. Então, essa necrose celular vai atrair macrófagos e vai ser removidos esses tecidos. Na terceira etapa, nós vamos ter sim a proliferação periostal e endostal, com uma alta atividade fibroblástica. Só recapitulando para vocês, a aula, nós vamos citar muito isso aqui, mas essa fase inflamatória é muito importante para a consolidação. Tanto que quando chega o paciente para vocês no pronto-socorro com uma fratura, vocês devem usar o anti-inflamatório, mas só durante as primeiras 48 horas. Porque depois disso, essa fase inflamatória é muito importante que exista. Então, a medicação analgésica, pode ser analgésica até com opioides, é obrigatório. Mas o anti-inflamatório no máximo por 48 horas. Passando a fase inflamatória, nós vamos ver aí sim a proliferação periostal e endostal, em que você vai fazer com que tanto o periósteo, o endósteo próximo dessa região, forme um tecido rico em células progenitoras, osteoprogenitoras, fazendo com que exista um início de uma diferenciação dessas células em osteoblastos e condroblastos. Então ela vai ter como se fosse um calo mais mole, tanto que a quarta etapa é exatamente essa etapa do calo mole, em que você tem uma formação de tecido fibrocartilaginoso, em que você tem tecido semelhante àquele tecido ósseo primário ou imaturo que nós conversamos no início da aula. Essa etapa também é caracterizada por uma calcificação progressiva e áreas de ossificação, para que na quinta etapa aí você consiga ter uma consolidação clínica e radiográfica por esse calo estar duro. Ele começa a substituir esse tecido ósseo imaturo por um tecido ósseo lamelar. Tanto que a sexta etapa seria o retorno da estrutura óssea àquela que ele tinha anteriormente. Então, os osteoclastos vão trabalhar, a remodelação óssea vai se dar de uma maneira muito mais intensa, que é a fase final da consolidação óssea. Então, todo o reparo da fratura vai passar por diferentes etapas até que ela seja conseguida. E nós temos uma imagem de todo o processo de osteoclastos e osteoblastos trabalhando. Vamos acompanhar o filme aqui, em que vai mostrar toda essa função. Ela tem, originalmente, ela é em francês, mas ela tem todas as explicações traduzidas. Cette évolution se caractérise principalement par la formation et la croissance des os tout au long de l'enfance, puis par une perte progressive de densité osseuse qui commence au début de l'âge adulte et peut s'accélérer significativement chez l'adulte âgé. La densité osseuse est modulée par un groupe de cellules, notamment les ostéoclastes, cellules responsables de la résorption osseuse, et les ostéoblastes, qui comblent les cavités de résorption créées par les ostéoclastes. Les ostéoclastes s'ancrent à la surface de l'os et créent ainsi sous la cellule un micro-environnement appelé zone de scellement.
Au sein de cette zone, les ostéoclastes créent un environnement acide qui dissout la substance minérale de l'os. Une fois ce processus achevé, les enzymes libérées par les ostéoclastes éliminent la matrice osseuse collagénique restante pour achever le processus de résorption. Après la résorption, les ostéoblastes migrent vers l'espace de résorption et commencent à produire et à former un dépôt de matrice organique appelé tissu ostéoïde. Principalement constitué de collagène, le tissu ostéoïde forme un support sur lequel les minéraux commencent à se cristalliser, notamment le calcium et le phosphate. Certains ostéoblastes actifs sont pris dans la matrice qu'ils sécrètent et deviennent alors des ostéocytes. D'autres ostéoblastes mourront par apoptose, c'est-à-dire par mort cellulaire programmée, ou redeviendront des cellules bordantes à la surface de l'os. Ce cycle de résorption et de formation au même site osseux est appelé remodelage. Il existe également un processus où la formation de l'os par les ostéoblastes intervient sans résorption osseuse préalable par les ostéoclastes. Ce processus entraîne une augmentation de la masse osseuse et est appelé modelage osseux. Le modelage osseux favorise la croissance des os et joue un rôle important dans le maintien de la résistance osseuse. Le remodelage joue également un rôle important au cours de la croissance osseuse par l'optimisation de la structure de croissance. Après 30 ans, la plupart des individus subissent une perte progressive de la masse osseuse liée à une baisse relative de l'activité des ostéoblastes par rapport à celle des ostéoclastes. Toutefois, de nombreux facteurs influencent le processus de remodelage osseux et le degré de perte osseuse lié au vieillissement. Citons notamment les médicaments tels que les glucocorticoïdes qui peuvent promouvoir l'activité des ostéoclastes et réduire la formation osseuse. Associée à l'activité physique, une alimentation adaptée peut contribuer au renforcement osseux. On pense également que les ostéocytes forment un réseau complexe dans l'os, capable de détecter toute augmentation de la charge imposée à l'os et déclenche la différenciation et l'activité des ostéoblastes afin d'augmenter la densité osseuse. A l'inverse, lorsque l'os est soumis à une charge moins importante, par exemple au cours d'un alitement prolongé, la résorption et le remodelage augmentent afin d'éliminer le tissu osseux sous-sollicité. La perte de masse osseuse réduit la résistance de l'os et augmente le risque de fracture. Ce phénomène montre combien il est important de rester actif, de manger sainement tout au long de la vie et d'être conscient de ses propres facteurs de risque associés à une faible densité osseuse. Como nós vimos então, a questão do reparo das fraturas, ela é multifatorial, desde a questão de você ter uma boa alimentação, você ter toda a formação de respostas orgânicas naquelas 6 etapas que nós conversamos. O reparo das fraturas, vamos ver, uma fratura como desse adolescente, com 8 meses já consolidando, você tem ela utilizada para fazer crescimentos de regiões dos ossos. Por exemplo, esse crescimento que vocês estão vendo ali foi determinado pela tração exercida por um equipamento, um fixador externo, que vai distraindo esse local, fazendo com que o osso tenda a agregar calo ósseo nessa falha que você está criando. Claro que você tem uma velocidade que seria de 1 milímetro por dia, para o osso conseguir vencer e fazer o calo ósseo em cima dessa área. O reparo das fraturas, por exemplo, então, nós temos a primeira etapa, que seria a fase inflamatória, reparação e remodelagem, sendo distribuído em basicamente 70% a última fase de remodelação. Tempo de consolidação. Todos vão pedir, eventualmente, para vocês quanto tempo demora para uma consolidação ocorrer, uma fratura. Por exemplo, essa fratura de um osso chamado escafoide, na região da primeira fileira do carpo, vai depender de 2 processos que vão facilitar a consolidação. O aspecto mecânico, isso tem que ter estabilidade, e o aspecto biológico, que é a vascularização. Essas fraturas
do escafoide são difíceis de cicatrizar exatamente por essa questão de não serem estáveis, ela está entre a primeira e a segunda fileira do carpo, e tem uma vascularização que basicamente vai deixar um dos segmentos dele sem uma nutrição muito adequada. Variáveis locais. Então, a intensidade da fratura, do trauma, lesões não só da parte óssea, mas de partes moles. Se a fratura é intraarticular, se ela tem uma fratura patológica. Por exemplo, as senhoras com mais de 45 anos começam a ter, pela diminuição hormonal, pela falência do estrógeno, uma facilidade, um estoque ósseo reduzido, e você acaba tendo facilidades de fratura. Se uma senhora for internada, você tratar a fratura e não der o tratamento dessa osteoporose, você pode ser processado por negligência, porque a causa da fratura não foi só o trauma, e sim a fragilidade do osso. Variáveis sistêmicas, como eu falei, a idade, a questão de se ter exercício físico, visualização mecânica e a influência hormonal. Consolidação pode ter dois tipos, a direta e a indireta. A consolidação indireta é a consolidação natural, em que você faz um tratamento conservador. Conservador não é com conservas, é com um tratamento sem cirurgia, em que você não aborda o foco da fratura de uma maneira direta. Você pode eventualmente reduzir e fazer com que existam imobilizações nessa área, mas a consolidação vai se dar exatamente naqueles estágios que eu falei para vocês. Ou a consolidação pode ser direta, em que você pode aí sim fixar a fratura, ou por via aberta, percutânea, mas você faz com que exista uma síntese. E essa síntese vai fazer com que a tua consolidação não sofra mais aqueles estágios todos. Ela não vai ter aquele calo fibrocartilaginoso. Você vai fazer um alinhamento, uma redução anatômica dessa área, em que você muitas vezes acaba perdendo aquele hematoma que você tem fraturário, em troca disso você tem uma estabilidade primária. Essas consolidações vão se dar em 8 semanas em condições ideais. Você vai alinhar toda a questão de canais de Havertz, uma compressão axial, e essa estabilidade é imediata. Vários tipos de fixação, vários tipos de instrumentais utilizados, várias respostas mais rápidas ou precoces ou mais tardias da consolidação, mas cada caso é um caso. O tratamento ortopédico vai ser totalmente diferente de uma fratura fechada por uma fratura exposta, uma fratura com desvio, de uma fratura sem desvio, de uma fratura estável, de uma fratura instável. E os 4 princípios básicos do tratamento dessa fratura são redução anatômica, estabilidade, preservação do suprimento sanguíneo, lembra a questão de você ter nutrição dessa área, e uma mobilização articular precoce, ativa, com carga no membro indolor. Muitas vezes, para isso, só é possível ser conseguido através de cirurgia. Redução. O que é redução? Não quero que alguém de vocês tenta falar redução dizendo que é botar no lugar. Não existe botar no lugar. Existe reduzir. Essa redução pode ser fechada, em que você pode, de uma maneira incruenta, sem cirurgia, manipular o foco de fratura, ou até uma redução aberta, que é cirúrgica, como essa que vocês estão vendo da passagem de uma haste por uma fratura diafisária da tíbia. A imobilização, vários tipos, modelos, tamanhos, cores, gesso, talo, enfaixamento, órtice, vários tipos de imobilização. As trações, ultimamente não são muito utilizadas, mas elas têm a sua função. Elas podem ser cutâneas, como nesse caso da criança que está sendo tracionada por via cutânea, né? Ou esqueléticas, em que se passa um fio de Steinmann, um fio de Kirchner grosso e traciona essa fratura para você reduzir a fratura. Não é uma abordagem local na fratura, mas é a distância tracionando e alinhando o membro. Você pode ter as trações como essa aqui, colocadas em vários pontos do organismo, e para quem assistiu à aula de traumatismo crânioencefálico, viu uma tração esquelética através de um halo craniano, então em que você
faz com que esse halo tracione na dípole a camada externa da calota craniana, reduzindo as fraturas, luxações ou as fraturas com baixo desvio na coluna cervical. Para quem não assistiu, assistam TRM, trauma raquimedular. As osteossínteses, elas podem ser osteossínteses internas, em que você tem as interfragmentares, suporte e tutores, e as externas. Só por curiosidade, essa arvorezinha que vocês veem aí do lado foi a ilustração de um livro de Nicholas Andrei, em que ele falava a ortopedia ou a arte de corrigir e prevenir deformidades em crianças. Então a palavra vem do termo grego ortos, que é reto, e paedes, que é criança. Ortopaedes, ortopedia. Aí surgiu o termo ortopedia. As osteossínteses internas podem ser utilizando parafusos interfragmentares, fios que transfixam a região da fratura, dando estabilidade, ou parafusos, placas, dependendo da fratura e localização. As osteossínteses podem ser de suporte, por exemplo, nesse caso que vocês veem bem à sua esquerda, é uma fratura cominuta de ossos da perna, região distal, terço distal, em que você conseguiu com uma placa na tíbia e uma placa na fíbula manter o alinhamento, que seria a redução anatômica, manter alinhamento e evitar a rotação dessa área fraturada. Ou, como vocês veem ao centro, uma fratura de pelve, em que você tem a placa sustentando essa região, um suporte até que o osso consiga consolidar. Como também você tem na última imagem abaixo, a fratura do platô tibial, em que você vai ter que ter um suporte até que essa área consiga consolidar. As osteossínteses podem ser utilizando hastes intramedulares. Elas podem ser pinos, podem ser hastes, podem ser tutores em que você tenha a fixação de uma maneira intramedular. Essas hastes intramedulares, elas tiveram muita evolução nos últimos tempos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. As osteossínteses externas são os fixadores externos, que podem ser os fixadores lineares, semicirculares, circulares, e como esse caso que vocês veem que existe uma manutenção do alinhamento com um fixador de Lizarov de um fêmur fraturado em que teve perda de substância. Complicações. Elas podem ser sempre, como eu falo para vocês, precoces ou tardias. A infecção tem muito a ver com a exposição que essa área teve no trauma inicial. E elas podem evoluir com uma infecção que pegue não só a região periférica, mas pegue dentro do osso. Ou uma osteomielite, que você tem uma infecção na medular óssea. Necroses avasculares. Essas necroses por falta de circulação na região. Aqui você está vendo uma necrose avascular da cabeça do fêmur. As pseudoartroses, em que tenham falhas na consolidação, em que ocorre aí sim uma formação, como se fosse uma articulação na região fraturada. Então, uma pseudoartrose, uma falsa articulação no meio do osso. E deve-se por vários fatores, pela separação dos fragmentos muito intensa, a perda de fragmento, perda de substância, você tem uma fixação inadequada e uma interposição de partes moles nessa região, ou até um processo de infecção determinando pseudartrose. Veja nesse caso aqui, um paciente com uma fratura do colo do fêmur, em que você teve, após 8 meses de fratura, a necrose e necessitou aí a troca por pseudartrose dessa região por uma prótese de quadril, no caso aqui, híbrida, cimentada e não cimentada. As complicações podem ser por consolidação viciosa também, de uma fratura bastante complexa dessa região, uma congruência articular que foi perdida, por exemplo, na primeira cirurgia, que teve que ser refeita, e deformidades e desvios sequelares, em traumas bastante complexos. A reabilitação nessa área deve ser dada com sustentação de peso progressivos,
movimentação, contração muscular, sempre dependendo do calo ósseo que está sendo formado. Dúvidas, estarei sempre à disposição, pode ficar à vontade, a gente está sempre disponível para esclarecimentos. E agradecendo mais uma vez a paciência de vocês, e a gente espera ter colaborado na questão do estudo de vocês. Não desejo para vocês, nas avaliações, boa sorte, eu desejo só bom desempenho e que a gente consiga levar para adiante, nessa situação da formação de vocês, alguns detalhes a mais dentro da ortopedia e nos traumas na urgência. Um abraço, até a próxima.